O Senhor esteja convosco. Ele está no... Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido as Escrituras, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Ó Maria concebida sem pecado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus Cristo ressuscitou verdadeiramente, aleluia, aleluia. O padre diz a primeira parte, vocês falam aleluia, aleluia, tá bom? Jesus Cristo ressuscitou verdadeiramente, aleluia, aleluia. Não tem motivo maior de alegria para nós do que a verdade da ressurreição de nosso Senhor. Jesus verdadeiramente ressuscitou, aquele que deu a vida por nós, aquele que no lenho da cruz derramou seu sangue, aquele que verdadeiramente morreu, verdadeiramente ressuscitou. Essa é a razão da nossa alegria, essa é a base, o fundamento da nossa fé. São Paulo vai nos dizer que se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé e seríamos homens e mulheres dignos de pena por estarmos celebrando uma farsa e uma mentira. Mas de fato, Cristo ressuscitou dos mortos. Qual é a certeza que nós temos disso? A fé. Quais são os fundamentos que nós temos disso? O testemunho dos apóstolos. Que Jesus tenha vivido nesta terra, tem vários documentos além das Sagradas Escrituras que nos atestam. Que Jesus tenha morrido na cruz, existem diversos relatos para além das Sagradas Escrituras que nos atestam historicamente que Jesus foi crucificado. E qual é o testemunho que nós temos de que Jesus ressuscitou? O testemunho dos apóstolos. Por isso esse é o grande fundamento de ser um apóstolo, é ser testemunha da ressurreição de nosso Senhor. Nós vamos agora, durante toda a oitava da Páscoa, a Páscoa é uma festa tão grande que não cabe num só dia. Nós gritamos um aleluia ontem à noite, e este grito ecoa por 8 dias ainda. Então durante toda a oitava da Páscoa, ainda é Páscoa, e nós vamos ouvir diversos relatos da ressurreição de Jesus, diversas experiências dos apóstolos com o Senhor ressuscitado. E um deles que nós ouvimos hoje é justamente esse primeiro, quando Maria Madalena vai ao túmulo, vê que a pedra foi retirada, então ela volta e avisa aos discípulos, e aí os dois vão até o túmulo. Primeiro, Maria Madalena foi ao túmulo para chorar, foi ao túmulo para viver o seu luto. A morte de Jesus foi muito perto da hora da Páscoa. Jesus morreu na cruz por volta de 3 horas da tarde. Até ser retirado da cruz, foi embalsamado, foi colocado os perfumes, 30 quilos de perfume, segundo as Escrituras.
e foi colocado num túmulo que estava próximo de onde ele foi crucificado, porque já estava chegando a hora da Páscoa. Então já era quase 6 horas da tarde, que é a hora que começa o dia para o judeu. Então já estava se tornando sábado, precisava enterrar Jesus com pressa, com urgência, porque na Páscoa os corpos não poderiam ficar expostos, eles não poderiam tocar nos corpos, porque estariam impuros para comer a Páscoa. Então Jesus foi enterrado, e aquela parte do luto, eles não puderam viver naquele momento, né? O texto do Evangelho diz também que quando Jesus é enterrado, as mulheres vão para casa para viver o sábado, o descanso sabático próprio que é do judeu, viver o sábado. Pois bem, quando começa o dia então, quando raia o dia, o primeiro dia, o domingo, quando passa o sábado, a primeira coisa que Maria Madalena faz é ir até o túmulo chorar o seu Senhor. Ela foi viver o seu luto, foi chorar, foi lá se lamentar pela morte do seu mestre. E ao chegar então, ela percebe que a pedra foi retirada. Como eu disse, são várias experiências. Tem outro relato em que ela também vê o ressuscitado logo nesse momento, mas esse texto nos conta que ela volta correndo para falar para os discípulos que a pedra foi retirada e o corpo não está no túmulo. Ainda não entenderam exatamente o que estava acontecendo. Mas é interessante essa dinâmica de nós percebermos, quando Maria Madalena caminha para o túmulo, imagina a tristeza no coração, imagina a angústia, imagina quantos pensamentos passaram pela cabeça de Maria Madalena, também dos discípulos, dos apóstolos, todo aquele sonho, tudo aquilo que Jesus falava, tudo aquilo que Jesus realizou entre eles, todos os projetos que eles já estavam formando no seu coração, tudo tinha acabado, tudo estava naquele túmulo. Jesus falou muitas coisas para os apóstolos. Jesus chegou para os apóstolos um dia e disse: vocês vão sentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Um dia Pedro disse: Senhor, mas nós que deixamos tudo para te seguir. Pedro, vocês vão receber 100 vezes mais nesta vida, com perseguições, e depois a vida futura. Tantas coisas que Jesus disse, e de repente eles percebem que todos aqueles sonhos estão dentro daquele túmulo. Morreram com Jesus, tudo se acabou, o projeto acabou, o sonho do reino acabou, está enterrado naquele túmulo. Maria Madalena vai de cabeça baixa, como nós vamos para um cemitério, né? Como é que nós vamos para um cemitério? Não é compatível com festa, né? Nós não vamos fazendo festa para um cemitério, nós vamos de cabeça baixa, mais silenciosos, tristes, abatidos. Mas quando ela chega, ela percebe que o túmulo está aberto, a pedra não está, e que o corpo não está. Ela volta correndo, olha já a diferença, volta correndo para avisar os discípulos. A ressurreição nos dá essa pressa do anúncio. Ela volta correndo para avisar os discípulos vão correndo até o túmulo, eles não vão andando, eles vão correndo, eles correm, tem pressa. Pedro, já um pouquinho mais de idade, corre um pouquinho mais devagar que João, o outro discípulo que Jesus amava é João, porque ele mesmo está escrevendo o Evangelho. Então ele não diz Pedro e eu, ele diz Pedro e o outro discípulo que Jesus amava, era ele mesmo. E aqui interessante, quando eles chegam no túmulo, João chega primeiro, não entra no túmulo, um grande sinal da preeminência de Pedro. João chega primeiro e não entra porque Pedro é o primeiro dos apóstolos. O respeito que João tem para com Pedro. Pedro entra, já é mais impulsivo, né? Chega e já entra no túmulo e vamos ver o que aconteceu aqui, onde é que está o Senhor. E aqui tem um detalhe muito interessante. Diz que as faixas de linho estavam deitadas no chão, e a outra faixa onde tinha estado a cabeça de Jesus está à parte. Essa palavra deitadas no chão não dá a real dimensão do que de fato aconteceu. Seria mais ou menos como se nós pensássemos uma ideia assim. Imagina você pegar alguma coisa, um corpo aqui no caso, enrola com um lençol, coloca no lugar, e de repente você tira aquilo que estava dentro sem desenrolar o lençol. O lençol estava achatado. Ele estava do mesmo jeito que tinha estado enrolado, mas ele estava achatado, como se tivesse tirado o que estava dentro sem desenrolar o lençol. Então estava desse jeito o lençol lá no túmulo. Bom, Pedro entrou, olhou,
Sumiu o corpo. O texto diz aqui: entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Mas qual é a diferença de Pedro e de João? Pedro olhou e não viu nada. João viu e acreditou. Por quê? Porque João foi o único discípulo que estava aos pés da cruz de Jesus. Todos os outros fugiram. João era o único que estava aos pés da cruz. João foi o único que viu Jesus ser sepultado. Ele viu como estava o corpo de Jesus. E quando ele entrou no túmulo, ele viu que só não estava o corpo, o resto estava do mesmo jeito. Ele sabia que ninguém tinha roubado o corpo de Jesus. Porque se tivessem roubado o corpo, teriam que desenrolar aqueles panos, teriam que fazer alguma coisa. E ele viu do jeito que estava. O primeiro que acreditou na ressurreição foi aquele que estava aos pés da cruz. Por isso que quem não passa pela cruz, quem não faz a experiência da cruz, tem muita dificuldade de entender a ressurreição. Porque a ressurreição e a cruz estão intimamente ligados. Só pode ressuscitar quem morreu. Esses dias eu vi um post, alguém comentou alguma coisa, fizeram uma pergunta para um teólogo dizendo: mas eu ouvi dizer que Jesus não morreu. E aí a pessoa respondia: como é que alguém pode ressuscitar sem morrer? Não tem como. Jesus verdadeiramente morreu, por isso ele verdadeiramente ressuscitou. Então quem fez a experiência da cruz, quem fez a experiência de ver Jesus sendo enterrado, pôde se alegrar com a ideia, aqui ainda a ideia de que Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. Jesus ressuscitou verdadeiramente. Como eu dizia, essa é a grande base da nossa fé. Essa é a grande verdade que nós precisamos proclamar para o mundo inteiro. Vocês têm provas científicas de que Jesus ressuscitou? Não. E não precisamos. Precisamos do testemunho dos apóstolos que estiveram com Jesus, que viram Jesus ser crucificado e que disseram: Ele está vivo. Todos os apóstolos pregavam essa verdade. E depois os outros que vieram, até que sem conhecer Jesus nesta vida, como São Paulo, por exemplo, pregavam que Jesus está vivo. E era interessante as discussões daquela época. Quando prenderam São Paulo, a grande discussão e a grande acusação era essa. Um dia o oficial romano chegou e disse: mas do que vocês estão acusando esse homem, São Paulo? Não, é porque tem um homem que morreu, mas ele jura que está vivo. Essa era a discussão. São Paulo falava: não, Jesus não está morto, ele está vivo. Aí os outros falavam: mas eu vi ele ser enterrado. São Paulo falava: mas ele está vivo. Mas você tem provas? Eu tenho fé de que ele está vivo. E São Paulo morreu, dizendo que Jesus está vivo. Gente, ninguém morre por alguma coisa que a gente tem mais ou menos certeza. Não é verdade? Ninguém morre por uma coisa que a gente mais ou menos acha que é verdade. Ninguém morre por aquilo que talvez seja mais ou menos assim. Todos os apóstolos morreram para testemunhar que Jesus ressuscitou. Então esse deve ser o nosso grande anúncio, essa é a nossa grande mensagem. É isso que nós temos que levar ao mundo, que Jesus ressuscitou. Por quê? Porque se ele ressuscitou, então eu também vou ressuscitar. Se ele ressuscitou, então ele também pode transformar a minha vida. Ele também pode transformar aquilo que está dentro do túmulo, os meus sonhos, os meus projetos, tudo aquilo que os discípulos estavam vendo dentro de um túmulo, ele também pode ressuscitar. É isso que nós temos que levar para os jovens e dizer: escuta, essa falta de sentido que você tem na vida, essa falta de entusiasmo que você tem na vida, Jesus ressuscitou justamente para que você tenha esperança e tenha uma vida nova. Essa falta de vontade que você tem de viver muitas vezes, Jesus ressuscitou, venceu a morte, porque nós não fomos feitos para a morte, nós somos feitos para a vida em Cristo Jesus. A segunda leitura nos fala exatamente isso. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus, e enquanto eu não mergulhar nesse mistério, eu não vou encontrar o sentido para ela. Eu muitas vezes fico impressionado como
os nossos tempos têm sofrido com essa falta de sentido da vida. Infelizmente, os nossos jovens são os que mais sofrem com essa realidade. Você chega hoje para um jovem de 14, 15, 16 anos, o que você pensa da vida? Nada. Quais são os seus sonhos? O que você pensa? Eu lembro quando eu era criança, isso já faz tempo, né? Quando eu era criança, entrando na juventude, a primeira coisa que os tios perguntavam, né? O que você vai ser quando crescer? Não era assim? Perguntava? Eu respondia, bom, eu espero que grande. Mas nós tínhamos outros sonhos além desses. Tinha ideais, projetos, sonhos. Hoje ninguém tem mais nada. Você chega para um jovem que está terminando o ensino médio, vai fazer o que da vida? Não sei. Tanto faz, tanto fez. Se eu acordar amanhã, já está bom demais. Essa falta de sentido é porque nós ainda não entendemos que a nossa vida está escondida com Cristo e Cristo ressuscitou para que essa vida tenha sentido. Ainda aqui, principalmente, depois, é claro, a eternidade toda junto dele no céu, mas começa aqui. Por isso Cristo ressuscitou e ficou 50 dias aqui com seus discípulos, com seus apóstolos, apareceu a eles, comeu com eles, para depois subir aos céus. Cristo ressuscitou. Como nós precisamos gritar isso para o mundo. Como nós precisamos levar todas as pessoas a fazer essa experiência que primeiro nós precisamos fazer. Que não é só uma alegria externa, não é só um entusiasmo externo, que às vezes se reflete numa mão que a gente levanta na missa e dá uma balançada, troca uma lâmpada. É muito mais do que isso. É a certeza de que a vida vence. É a certeza de que a morte não tem a última palavra. Talvez nós termos celebrado ontem a vigília e estarmos hoje celebrando o domingo de Páscoa, não vai nos isentar de que amanhã nós vamos chegar, seja no nosso serviço, ou seja em qualquer realidade, ou hoje mesmo ainda, nós vamos encontrar problemas e dificuldades. Mas lá naquela situação, eu tenho que olhar e dizer, a morte não tem a última palavra. O sofrimento não tem a última palavra, porque Cristo ressuscitou. A vida sempre vence a morte. Essa é a nossa fé, amados. Essa é a nossa fé. É isso que nós celebramos. A liturgia, ela traz à tona toda esta realidade que deve ser vivida interiormente e testemunhada na nossa vida, no nosso convívio. No começo da igreja, nos primeiros séculos, era proibido ser cristão. Era proibido a ponto de morrer por esta realidade. Os cristãos eram martirizados durante as perseguições. Então ninguém dizia que era cristão, não podia se dizer publicamente que era cristão. Só os próprios cristãos se conheciam entre si, tinham códigos para se reconhecerem. A missa era celebrada nas casas, às escondidas, nas catacumbas, né, nos túmulos dos mártires. Era uma igreja clandestina, escondida. Mas é claro que todo mundo sabia quem era cristão pelo modo de viver, porque os cristãos viviam de uma forma que se destacava de todos os outros, pelas virtudes e tantas outras coisas. Mas esta época, neste dia especial, em que eram realizados os batismos, né, na vigília pascal que se realizavam os batismos, era a época que mais se prendia cristão. Você saía na rua, o cristão não conseguia disfarçar a alegria de Jesus ter ressuscitado. O sorriso no rosto entregava quem era cristão. Contagiava todos e muitos deles eram até presos e mortos, mas não conseguiam disfarçar a alegria da ressurreição de Jesus. Nós também precisamos contagiar o mundo com esta alegria. Repito, não uma alegria externa de balançar os braços ou alguma coisa desse tipo, mas a alegria na certeza de que a vida sempre vai vencer a morte. Que Deus nos abençoe, que a ressurreição de Jesus, a luz da ressurreição, invada os nossos corações e também ilumine todo o nosso ser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.